Oi. É, se tem uma coisa que é a prova de maturidade, e eu descobri isso a duras penas, é que a gente resolver os nossos BOs emocionais e psicológicos é nossa responsabilidade, não é de mais ninguém. É nossa obrigação resolver nossos problemas internos, nossas verdades, nossas dores, nossos medos, nossos bloqueios e nossas projeções. Vou te falar porque quando a gente não se cura, e não, a gente nunca vai se curar totalmente, nem finalizar um processo de cura, porque a gente está sempre se curando de alguma coisa. Às vezes é uma coisa mínima, um hábito bobo, mas que você vê que não faz sentido, em algum momento você desperta e vê, poxa, isso aqui me toma um tempinho besta, para que eu fico insistindo nisso? É, mas existem coisas maiores que impedem que a gente funcione bem, não só com os outros, mas com a gente mesmo. E a gente precisa ser honesto e maduro a ponto de reconhecer isso e resolver os nossos BOs, os nossos problemas interiores, as nossas questões interiores. Porque é muito ruim, principalmente quando você se relaciona com alguém e você meio que começa a esperar que essa pessoa tenha a obrigação de te aceitar por completo. A maioria dos relacionamentos que eu vejo, assim, casamentos, namoros e relações em outro nível, de amizades muito próximas, de relação pai e filho, relação mãe e filha, algum parente muito próximo, alguém, irmãos, as pessoas elas até te aceitam, mas chega uma hora que cansa um pouquinho. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que tem essa mentalidade de, cara, eu sou assim, esse é o meu perfil e é meio complicado e as pessoas têm que me amar por inteiro, é meio que você pegar a tua bagagem e jogar no colo do outro para ele carregar. É diferente de uma pessoa que tem a noção de falar assim, cara, eu tenho um problema, eu sou essa pessoa, eu tenho essa dificuldade, essa limitação, eu sou meio inflexível nisso. Eu quero ser aceito, mas eu também quero ajuda para melhorar, porque isso incomoda a mim mesmo. E a gente sabe o que incomoda a gente, e a gente sabe o que incomoda o outro. Mas a gente tem mania de se apoiar num conforto tóxico, né? E é ruim para a gente mesmo, porque naturalmente, se você vai cansando suas relações porque você não se resolve, e em algum momento você vai sofrer ou com abandono, ou com confrontos constantes, porque o nível do estresse vai aumentando, o nível da paciência baixando do ser humano, que é muito natural. E é complicado você viver toda hora em conflito, em discussão, tendo DR, é um pé no saco, né? Desculpa a expressão, mas é um pé no saco. Então, assim, a gente precisa parar de ser criança no sentido de não querer se responsabilizar sobre quem nós somos. E cansa a gente mesmo, né? A gente se olha, a gente quer melhorar em várias coisas e vê que não está evoluindo. Em algum momento você vai precisar parar e se olhar com verdade. E não é só simplesmente se olhar, se amar, se assumir, eu sou assim, estilo Gabriela, entendeu? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não vai não. Vai não. Vai chegar uma hora que vai cansar ser abandonado, vai chegar uma hora que vai te cansar viver tendo DR, tendo confronto. Você vai precisar fazer alguma coisa, amigo. Chega uma hora que não dá para você ficar culpando mais os outros. Que fulano não me aceita, que a sociedade é assim. E aí você começa até a absorver discursos políticos para justificar a tua falta de autorresponsabilidade. A gente vê muito isso.
na atual conjuntura social, né? Existe sempre muito discurso e bandeira política mascarando e colocando uma camada no real problema de que as pessoas não querem se responsabilizar, elas não querem amadurecer, elas não querem crescer, porque dá trabalho e você tem que puxar o problema para você e assumir ele e resolvê-lo. Ninguém quer isso. Ainda mais na sociedade brasileira, em que a gente é tão paternalista, assim, a gente quer que alguém coloque a gente embaixo da asa e resolva por nós. Por isso que sempre o problema é que o governo não resolve, o problema é que o político X não fez. Sempre o problema está no outro, né? É mais fácil fazer assim do que falar, cara, essa atitude ou esse formato não funciona e eu vou arregaçar a manga e fazer alguma coisa a respeito. Vou fazer um movimento aqui com a minha vizinhança, se é um problema estrutural da minha rua, e vou lá com o prefeito, vou com o governador. Ninguém quer fazer isso porque dá trabalho. Só que você também não constrói nada. E aí o meu ponto vai nisso, assim. O que a gente pode construir na gente mesmo, perdão, na gente mesmo, naturalmente reverberar no nosso exterior, quando a gente toma a responsabilidade das nossas mudanças internas como uma prioridade. Qual poder construtor e reconstrutor que isso tem? E dá trabalho, sim. Estou te falando porque eu vivo isso constantemente. Mas recentemente está sendo mais desafiador, mais caótico, mas é como um jogo, né? Você vai vencendo as fases e vai subindo e a dificuldade aumentando. Mas vamos falar do poder construtor de tomar a responsabilidade de quem eu sou para mim mesma. O quanto a gente se relaciona melhor com a gente mesmo, com o mundo. Se confrontar é se dar a chance. Ó, 5:30 da tarde. Você não está vendo esse horário, mas 5:30 da tarde a minha luz acende. Voltando, o quanto a gente cresce quando a gente puxa a responsabilidade de quem a gente é para a gente mesmo e o quanto isso afeta o nosso meio ambiente, as nossas relações. Porque no final de tudo, a gente precisa entender que a chave sobre qualquer situação, sobre a nossa vida, sobre a nossa perspectiva do outro e do mundo, somos nós mesmos. Então, a gente pode muito se incomodar com uma relação, com o fato de uma pessoa ser de um jeito, que isso acontece com os outros em relação a gente, é bom lembrar, e que a gente fica esperando que aquela outra pessoa procure ajuda, faça diferente, mude o modus operandi dela. E no final do dia, cara, o que a gente tem que fazer é por que isso me incomoda? Por que eu quero que essa pessoa mude? E trabalhar em mim. Eu tenho que trabalhar em mim, no meu incômodo, no meu comodismo, no meu conforto. Trabalhar no sentido de entender, de se conhecer, para que, às vezes, o jeito que a gente olha para aquele incômodo mude. Muitas vezes incomoda até menos. Às vezes a gente faz vista grossa e entende que esse não é o problema. A gente vai mudando a percepção conforme a gente vai se olhando mais. E, cara, esse autodesenvolvimento é sim a responsabilidade de cada um de nós. Não dá para se esconder. Se você não tem mais 18 anos, nem é dependente dos seus pais, não importa o que eles fizeram ou deixaram de fazer, sua vida é sua responsabilidade. Isso inclui quem você é, o seu ser. Então, assim, talvez o meu episódio seja um pouco reativo ao que eu tenho visto em rede social e no meu dia a dia, em que as pessoas mais jovens que eu, elas têm muito essa leitura da vida
com relação a de quem é a responsabilidade sobre o meu futuro, sobre o que eu sou, o que eu me tornei, o que eu estou me tornando. Ele é sempre terceirizado, esse julgamento, né? É sempre do outro, dos meus pais, o status quo, a sociedade, o político, mas a gente mesmo não procura se resolver, porque, veja, eu procurar um diagnóstico numa inteligência artificial, vamos deixar isso claro, eu procurar um diagnóstico para colocar uma etiqueta em mim, dizer que eu tenho TDAH ou que eu sou bipolar, isso não é a solução. Isso não soluciona nada. Só dá um nome bonito. Mas o que você está fazendo para melhor conviver com você mesmo e melhor conviver com o meio ambiente, com as pessoas ao seu redor? Você toma uma medicação? Mais do que tomar medicação, porque ainda tem isso, as pessoas vão porque é mais fácil e, de novo, colocam a solução para o externo. Então, eu preciso de uma medicação que resolva o meu problema. Quando o problema, na verdade, é sentar com um terapeuta, com um psicólogo, com um analista e, amigão, tirar o lixo da lixeira. É simplesmente o que eu falei no início, se responsabilizar sobre si mesmo. Tomar um remédio não resolve os problemas, te escraviza apenas. Não sou contra remédio, tomei antidepressivo por muitos anos, sou muito grata a ele, por quê? Porque ele foi auxiliar ao meu real tratamento, que foi o acompanhamento com uma psicóloga, e ele me ajudou a ver como a minha mente, as minhas emoções funcionam quando eu estou em equilíbrio. Eu mimiquei, eu imitei isso para minha realidade depois do desmame. Como que eu me sentia quando eu era confrontada dessa forma? Ah, eu agia assim, eu agia assado. Então, é esse referencial que a gente tem que ter. Tem gente que vai precisar tomar medicação pro resto da vida. Ok, tudo bem também. Mas em algum ponto você precisa se responsabilizar sobre quem você é, sobre as suas escolhas, sobre o que você tem feito vista grossa, sobre o que você tem inflamado demais. Se ler de forma crua e tentar se conhecer mais. Nem sempre a gente vai conseguir resolver questões internas, mas o fato de melhor conviver com elas já é um passo muito importante. E mais uma vez é importante lembrar, e eu vou frisar isso porque eu sou a chata do relacionamento, o fato de você ter encontrado alguém que te ame, ou que você saiba que os seus pais, ou um irmão, um parente te amam profundamente, não é justificativa para você jogar na mão deles a aceitação de quem você é. Você ainda tem trabalho a fazer. O amor é uma segurança no sentido de amparo emocional. É um amparo emocional, ele não é a sua sustentação, a sustentação emocional tem que vir da gente mesmo. A gente que tem que se sustentar emocionalmente. Porque se vamos agora parar para pensar, se a natureza da vida é transitória, naturalmente todas as circunstâncias são transitórias e relações também. Meu pai ou a minha mãe, ou ambos, são a minha base, eles me aceitam, eles me abraçam. Desculpa, mas vai que um deles ou os dois falecem. Onde que você está nessa equação? Como que você vai seguir? Você tem todo o direito e deve viver o seu luto, mas após o luto, o que que vem? Vem o balde de água fria da realidade. Então é legal a gente ter apoio emocional, ter esse amparo, mas a sustentação ela tem que vir da gente mesmo. A gente precisa ser autossuficiente emocionalmente, não para que as pessoas sejam descartáveis na nossa vida, não é isso, mas para que a gente encare a transitoriedade, talvez essa palavra não exista ou eu tenha falado errado, essa transitoriedade, bem,
essa, essa situação transitória das relações e da vida, ela não desestruture a quem nós somos, na nossa essência. As nossas identidades, elas vão evoluindo, vão se moldando. A gente pode mudar a nossa identidade, ou seja, as coisas com que a gente se identifica. Isso é natural e isso é esperado conforme a gente vai evoluindo. Eu estou num processo agora, no auge de mudança de identidade, eu vejo isso claramente. Mas a minha essência em valores e a minha essência e o meu eixo moral e o que me guia como ser humano, como cidadã, ele permanece intacto. Os meus valores continuam a ser os mesmos. A Isabela, na sua essência, continua a ser a mesma. Mas eu sei que todo o resto vai estar mudando o tempo inteiro. E por isso é tão importante a gente buscar se conhecer mais, se acolher mais, se testar mais, para que, independente do que acontece de mudança ao nosso redor, a gente tenha para onde voltar. E isso não está fora, isso não está num casamento, isso não está num filho, isso não está num pai, numa mãe, numa casa física. E para alguns, talvez isso não caiba e tá tudo bem, eu super compreendo, eu consigo ver os dois lados, mas para outros vai caber muito a fé nessa hora. É uma religião, né, que eu digo, uma crença. Mas a fé, ela independe também de religião, de ter um Deus, né, uma crença específica. A gente tem que ter fé na gente mesmo. E para que a gente tenha fé na gente mesmo, a gente precisa se olhar de forma crua, lapidar o que ainda não está legal para a gente, que a gente vê que tem atrapalhado a nossa relação com o mundo e com as outras pessoas. A gente precisa ser honesto e ir atrás disso, não ter medo de enfrentar esse leão que mora dentro de cada um de nós e parar de depositar tanta expectativa nas relações. Eu sempre gosto de dizer isso, assim, e eu falo isso por mim mesma, porque já passei por tudo isso. Se eu escolhesse hoje ter uma filha ou um filho, eu não vou consertar o que me faltou, o que estava errado na minha relação com a minha mãe, ou com a ausência de uma figura paterna. Eu não vou resolver. Não é assim que se resolve. A gente não pode depositar num filho, num marido, numa esposa, num pai, numa mãe, qualquer outra pessoa, às vezes num chefe, tanta responsabilidade sobre a nossa felicidade, sobre a nossa alegria, nossa felicidade, nosso amor próprio. Isso é muito perigoso. E não é justo com o outro, né? É tão bom quando a gente encontra alguém inteiro e a gente está inteiro. A gente nem se ofende com algumas coisas que a gente se ofenderia. De uma pessoa simplesmente falar: olha, hoje não quero bater papo, hoje eu quero ficar quietinho. Ou, nossa, hoje eu não tô afim de sair pro cinema com você. Hoje eu quero. Hoje eu vou passar um tempo comigo. Hoje eu vou pro treino, hoje eu vou fazer minhas coisas, vou ficar quietinha. E tem gente que se afeta tanto com isso porque não consegue compreender aonde termina o meu ser e começa o do outro. E não, a gente não consegue entender que o outro existe sem a gente, né? É muito complicado. É muito tóxico, muito delicado isso. Por isso que eu insisto, digo, repito, que a gente se tratar, se conhecer e se resolver emocional e psicologicamente é uma obrigação de todo ser humano adulto. E façam isso, sério, façam isso porque o mundo já está muito cheio de gente que deposita a responsabilidade do próprio eu no outro
E isso não está ajudando a gente em nada.